CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia, um ótimo sábado para todos vocês, ouvintes da rádio CBN Campina Grande. Está no ar o CBN Universidade, o programa que é produzido por estudantes de jornalismo da UEPB e de educomunicação da UFCG, com a supervisão dos profissionais da Coordenadoria de Comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. A partir de agora você fica bem informado, porque no programa de hoje tem informação para você concurseiro, porque tem edital aberto no site da CPCom para o concurso da Câmara Municipal de Campina Grande. No mês de combate ao câncer de próstata, traremos material especial sobre a doença e um urologista responde às dúvidas da população sobre o assunto. Para que a gente tenha um diagnóstico mais preciso, a gente precisa de 4 pilares. Conversa com o paciente, a história dele, o exame de sangue, que é o PSA, uma ultrassonografia da próstata e o toque prostático. Para muitos homens, o exame do toque retal é um tabu e mexe com o sistema emocional de muitos. A coluna de comportamento do professor José Pereira é justamente sobre esse assunto. Na verdade, essa questão do receio do exame não é necessariamente só com relação à masculinidade. Se convencionou muito que o homem não vai porque tem medo de se sentir ferido na sua masculinidade, mas eu penso que esse seja também uma parte menor, na verdade. Ainda tem informação sobre a revista Tertúlia, que é o resultado do trabalho desenvolvido com alunos de uma escola na cidade de Queimadas, que foi finalista no Prêmio Jabuti. O projeto surge justamente para incentivar leitores e escritores a partir do cotidiano escolar. Então, o projeto ele não é mirabolante, ele não surge com ideias mirabolantes nem fora do contexto escolar. E dicas para você se capacitar à distância no Guia do Universitário de hoje. E ainda uma reflexão sobre os direitos dos negros, já antecipando o Dia da Consciência Negra. Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Dia este que fora formulado em 2003 e depois regulamentado em 2011 pela Lei Federal 12.519. Fica com a gente que o seu programa da manhã de sábado, o CBN Universidade, está apenas começando. Apresentação: Carol Santos. Atenção concurseiros! As inscrições para o concurso da Câmara Municipal de Campina Grande podem ser feitas até o dia 6 de dezembro. Ao todo, estão sendo ofertadas 37 vagas com remuneração que vão de um salário mínimo até R$ 1.483. Segundo a presidente da Câmara, Ivonete Ludigério, a previsão é de que as contratações aconteçam no primeiro trimestre de 2019. Para mim é um marco, né? Depois de 35 anos que o concurso, que não foi realmente um concurso, foi como uma seleção que foi feita em 1982, acho que alguns de vocês ainda nem nascidos eram, e agora nós vamos ter a oportunidade e dar a oportunidade à cidade de geração de novos empregos. O concurso vale por 2 anos e pode ser prorrogado, né? Então, os próximos presidentes, depois da minha passagem por aqui, podem usar esse cadastro de reserva. Nós começaremos, porque nós voltamos para o trabalho no dia 1º de fevereiro e eu já quero, na volta dos trabalhos, ter contratado os novos concursados, se Deus quiser. O concurso está sendo realizado pela Comissão Permanente de Concursos da UEPB, a CPCom. A taxa de inscrição é de R$ 60 para os cargos de nível fundamental e R$ 80 para os cargos de nível médio. E os candidatos devem se inscrever diretamente no site da comissão, o cpcom.uepb.edu.br. Em caso de dúvida, os interessados podem entrar em contato diretamente com a organização do concurso, através dos telefones 3315-3368 ou então o 3315-3405. Então não perde tempo e garante a sua inscrição. Agora a gente fala sobre o projeto Desengavetando Meu Texto, de professoras formadas pela Universidade Estadual da Paraíba, que está mudando a vida de estudantes da rede municipal de ensino na cidade de Queimadas, aqui vizinho a Campina Grande. A repórter Elidiane Galdino foi até a escola para saber como são essas atividades de incentivo pela leitura e escrita, que resultou em um livro finalista no Prêmio Jabuti. Vamos ouvir.
Tive uma infância feliz? Sim, tive uma infância muito feliz. Lembro que brincava muito, me melava toda e minha mãe não se importava, porque queria que eu vivesse solta, aprendesse a me virar sozinha. E eu achava isso muito legal, porque sabia que quando eu tivesse maior, teria que me virar. Esse é um trecho da biografia de Sabrina de Souza. Ela é aluna do 9º ano do ensino fundamental na Escola Municipal Tertuliano Maciel, no município de Queimadas. O texto dela está publicado na 2ª edição da revista Tertúlia, que tem como objetivo a produção e circulação dos textos de alunos e funcionários da escola. Através da revista, a autoestima dos alunos tem aumentado. A escola descobre novos talentos e transforma adolescentes e jovens em leitores e escritores da sua própria história. Sabrina de Souza conta um pouco sobre a experiência no projeto. A revista foi maravilhosa, né? Um projeto que a professora Patrícia fez, incentivou muito a gente a ler, a escrever, porque assim, antes a gente não tinha muito hábito de vir na biblioteca para ler. E hoje, por conta desse projeto que a professora Patrícia fez, nós temos mais hábito de vir na biblioteca para ler. Até mesmo a própria revista nós pegamos para ler o texto, não só nosso, mas como de outros alunos, que também fez parte da revista. Foi percebendo a deficiência de leitura dos alunos em sala de aula que a professora Patrícia Rosas desenvolveu o projeto Desengaveta Meu Texto. A professora explica a importância desse trabalho. Quando entrei nas salas de aula, eu de imediato notei que os alunos precisavam melhorar mais as práticas de leitura e escrita. Então, o projeto surge justamente para incentivar leitores e escritores a partir do cotidiano escolar. Então, o projeto ele não é mirabolante, ele não surge com ideias mirabolantes nem fora do contexto escolar. Então, a ideia é como motivar mais os alunos para a leitura e para a escrita a partir daquilo que a gente já fazia no nosso dia a dia, no nosso cotidiano de sala de aula. Então, o nome Desengaveta é justamente isso, é tirar o texto do aluno da gaveta. Tirar muitas vezes o texto das mãos dos professores, porque geralmente nas escolas o aluno produz um texto apenas para obter uma nota, apenas para passar numa matéria. E isso é muito ruim porque você não dá ao aluno a possibilidade dele escrever dentro de um projeto discursivo. Eu escrevo porque eu tenho uma necessidade de comunicação, tenho uma necessidade discursiva de colocar ideias, de argumentar. Então o aluno estava apenas escrevendo para cumprir objetivos didáticos. O projeto resultou na revista Tertúlia, que já está na 3ª edição, com versão digital e impressa, através da editora Leve. A revista é finalista no Prêmio Jabuti, no eixo Inovação, categoria Formação de Novos Leitores. Uma indicação muito importante, de acordo com a professora Patrícia Rosas. Como é uma revista bastante nova, nasceu ano passado, já estamos na 3ª edição, então concorrer ao Prêmio Jabuti é uma grande satisfação. Nós sabemos da importância que é o Jabuti para o cenário literário brasileiro. Ficou curioso para conhecer a revista Tertúlia e saborear a leitura das biografias, contos e poemas dos estudantes? O material está disponível pela internet através do site do projeto, o desengavetameuTexto.org. É Lidiane Galdino para o CBN Universidade. Que bacana a iniciativa dessas professoras e o espaço para que as crianças possam publicar os textos. Parabéns, professoras, e esse é justamente o que precisamos para melhorar a educação do país, de iniciativas simples e inovadoras que proporcionam mudanças na vida das crianças. Ainda falando sobre educação, o assunto agora é capacitação à distância, porque de casa mesmo é possível fazer cursos de aperfeiçoamento em várias áreas, como idiomas e informática. E é justamente esse o tema do Guia do Universitário de hoje, quadro que você já estava com saudades, não é mesmo? Pois então, se liga aí nas dicas. Guia Universitário, com Dayara Souza. Olá, jovens! Hoje o guia vai falar sobre ensino à distância. Nós vamos trazer 3 dicas preciosas para você que deseja aprender sem sair de casa e sem gastar muito. Então vamos lá. A primeira dica é: procure os serviços de streaming de cursos online. Sim, isso existe e é como uma locadora de filmes online, só que com cursos. Entre os vários que existem, eu vou citar o Coursera, o Veduca e o Udemy. Esses são só alguns dos mais conhecidos, mas existem vários e nem é muito difícil de encontrar. Esses serviços costumam funcionar de 2 formas. A primeira por mensalidades e a segunda com planos gratuitos onde você só paga o certificado. Como que isso funciona?
Nos dois casos, você tem acesso a uma vasta biblioteca de cursos e pode escolher entre eles os que você tem mais interesse, mas no caso da mensalidade, você vai pagar um valor que geralmente é bastante acessível por mês e fazer qualquer curso que você quiser. E no caso do certificado, você também pode fazer qualquer curso, mas deve pagar apenas o certificado daqueles que você achar mais importantes. A segunda dica é: procure as universidades. E não estou falando de curso presencial, não. A gente continua falando de cursos online. É que várias universidades, tanto brasileiras como universidades de fora, costumam oferecer cursos online gratuitamente. Entre as universidades mais conceituadas aqui no Brasil que fazem isso com frequência estão universidades como USP e Unicamp. Ambas oferecem tanto cursos de extensão universitária como cursos menores para toda a população. Já as universidades gringas, as universidades de fora, elas têm plataformas que costumam chamar de Open Learning. O que são essas plataformas? São plataformas de aprendizado abertas, em tradução livre. Então, são áreas nos sites deles em que eles disponibilizam tanto cursos como aulas grátis e tudo online ou para baixar. Entre as universidades que produzem esse tipo de conteúdo com frequência estão grandes universidades como o MIT, que é a Universidade de Tecnologia do Massachusetts, Yale, Harvard, Stanford. Então, são muitas universidades de peso que oferecem cursos de excelente qualidade gratuitamente, onde você pode, inclusive, se aprimorar na língua inglesa, caso você não queira fazer no seu idioma, porque sim, eles oferecem em vários idiomas. A nossa terceira dica é a seguinte: pesquise em plataformas de fundações ou instituições sem fins lucrativos, sejam elas governamentais ou não. Mas como assim? É uma definição meio ampla, né? Então, existem fundações e instituições que se dedicam à educação ou que têm setores dedicados a isso. Entre elas, eu vou citar as ligadas ao sistema indústria, como o SESI e Senai, instituições como, por exemplo, o SEBRAE, ou o CIEE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola, até mesmo a Bovespa e outras fundações até sustentadas por órgãos privados, como a Fundação Bradesco ou a Getúlio Vargas. Todas elas têm setores em seus sites dedicados à educação à distância e oferecem cursos online gratuitamente. Claro, cada uma dentro da sua área. Por exemplo, o SESI e o Senai vão ter cursos mais voltados para a indústria. Já o Sebrae vai ter mais para empreendedorismo. E a Bovespa vai ter mais sobre finanças pessoais, economia, enfim. Então essas foram as nossas 3 dicas. Espero que vocês tenham anotado. O guia vai ficando por aqui e eu lhe vejo na próxima. É hora da nossa primeira pausa aqui no CBN Universidade. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre câncer de próstata e o trabalho de prevenção dentro da campanha Novembro Azul. Ainda hoje vamos falar sobre um projeto de pesquisa da UEPB sobre erosão dentária. Fica ligado com a gente, voltamos já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade. E neste mês de novembro, que é marcado na saúde pela campanha Novembro Azul, nós produzimos um material bem completo para você ficar bem informado. A repórter Elidiane Galdino fez um levantamento geral sobre a doença e os índices desse tipo de câncer no Brasil. Vamos ouvir a reportagem dela. O Novembro Azul é a campanha de conscientização sobre as doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. E todo mundo fala sobre as ações, mas será que as pessoas sabem responder perguntinhas simples como o que é a próstata, para que ela serve ou como se dá o câncer de próstata? Eu sei que a próstata ela é um órgão e ela cria um líquido seminal que eu imagino que de alguma forma ela ajuda na produção do sêmen do homem, algo desse tipo. Eu sei que é um órgão, não é, que está relacionado ao sistema reprodutor masculino, mas não conheço exatamente as funções que ela desempenha. Pois é, a próstata é uma glândula masculina, bem pequena e em formato de uma maçã, que fica logo abaixo da bexiga e à frente do reto. Ela é responsável pela produção de parte do sêmen, líquido espesso que contém os espermatozoides liberado durante o ato sexual. O câncer de próstata acontece quando as células passam a se multiplicar de forma descontrolada, formando tumores que podem
podem ser benignos ou malignos. O câncer de próstata, na maioria dos casos, cresce de forma lenta e não chega a dar sinais durante a vida e nem a ameaçar a saúde do homem. Em outros casos, pode crescer rapidamente. Por isso, a importância de consultar um médico e fazer exames periódicos. Uma pesquisa do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, aponta uma estimativa de mais de 68 mil casos de câncer de próstata nos anos de 2018 e 2019, e uma média de 13 mil mortes por esse tipo de câncer. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, ficando atrás apenas do câncer de pele. Mais do que qualquer outro tipo, é considerado um câncer da terceira idade, já que cerca de 3/4 dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos. De acordo com o INCA, outros fatores de risco, além da idade, são o histórico familiar, homens cujo pai ou irmão tiveram câncer, e maior risco em homens com peso corporal elevado. Então cuide-se para evitar problemas com a próstata. É Lidiane Galdino para o CBN Universidade. Obrigada, Lidiane. E como você falou, muitas pessoas realmente têm dúvidas e não sabem coisas simples sobre a doença. O receio de muitos homens em fazer o exame é uma das principais causas para o diagnóstico tardio da doença. Para isso, nossa produção foi às ruas para saber quais os principais questionamentos dos homens sobre o assunto. Vamos ouvir e quem responde é o urologista aqui de Campina Grande, Wendson de Souza. Meu nome é José Carlos. Eu queria saber com quantos anos eu tenho que fazer o exame. José, a partir dos 45 anos, para aquelas pessoas que têm casos na família de câncer de próstata. E para aquelas pessoas que não têm casos na família, a partir dos 50 anos. Isso é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia. Elinaldo, tenho 35 anos. Gostaria de saber a respeito do câncer de próstata, que é uma doença silenciosa, e quais os sintomas. Bom, Elinaldo, os sintomas do câncer de próstata na sua fase inicial, que isso é o grande problema do câncer de próstata, é esse. Não tem sintoma algum. É simplesmente o que a gente chama de assintomático. Quando o câncer de próstata vem a apresentar sintomas, sintomas de problemas miccionais, dificuldades de micção, dificuldade para urinar, o jato fica fraco, fica cortado. Também pode acontecer dores ósseas, emagrecimento, que é a chamada perda de peso, anemia, sintomas gerais. Mas esses sintomas geralmente dá na fase avançada da doença. Por isso a importância de você procurar um médico antes que venha a sentir sintomas. Porque geralmente quando o câncer de próstata vem a trazer sintomas, já é numa fase avançada. Infelizmente já é numa fase que a gente não tem como curar o paciente. Sou Luciano Sérgio da Silva, tenho 37 anos e tenho uma dúvida a saber se o exame da próstata é mais seguro o procedimento num toque ou através do sangue. Luciano, para que a gente tenha um diagnóstico mais preciso, a gente precisa de 4 pilares. Conversa com o paciente, a história dele, o exame de sangue, que é o PSA, que você referiu, uma ultrassonografia da próstata e o toque prostático. Então, quando o paciente chega ao nosso consultório, ele quer o mais aproximadamente que a gente tenha certeza do diagnóstico dele, ou da exclusão de um diagnóstico de câncer de próstata, claro, né, para a gente excluir. Então, esse diagnóstico é pautado nesses 4 pilares. Então, não tem um exame mais importante do que o outro. A soma desses 4, da história, do PSA, que é o exame de sangue, da ultrassom e do toque, é que me traz 98% de chance de eu acertar nesse diagnóstico. E quanto mais informações eu tiver do paciente, melhor para ele, porque a gente vai ter um diagnóstico mais preciso. Pois é, os homens precisam tirar as dúvidas, deixar os medos de lado e procurar um médico. E essa questão de não ir a um especialista da saúde é bem mais comum nos homens do que nas mulheres. E não é apenas no caso específico da ida ao urologista ou ao fato de fazer o exame do toque. É que os homens, na maioria das vezes, se sentem fortes e evitam mesmo os consultórios. O comentário de hoje do professor Pereira fala justamente dessa relação da masculinidade e o tão temido exame do toque. Comportamento. Existe um histórico que o homem, na verdade, ele tem muito receio, né, de procurar o médico, né, de se tratar de fato, de se cuidar mais do que a mulher, né? Obviamente que isso tem mudado com o passar do tempo. Acho que hoje os homens têm ido um pouco mais, né, ao serviço de saúde, e é muito importante, né? De fato, eu penso que a saúde, por mais que a gente entenda que
o corpo do homem é diferente em alguns aspectos do corpo da mulher e cada corpo exige uma atenção diferenciada, mas mesmo assim eu entendo e compreendo que o cuidado deve ser um cuidado geral. Todos nós, homens e mulheres, devemos cuidar da saúde, né? No caso específico do homem, né, que já que estamos no Novembro Azul, a pauta mais importante que gerou o mês, né, essa alusão ao mês Novembro Azul, se deve de fato ao câncer de próstata, né? Há de fato, né, ainda há, inclusive assim, há muita brincadeira, muita piada com relação a essa questão do exame, do fato daquele exame de toque, mas efetivamente, e segundo os médicos, é o mais, de fato, o mais preciso, o que verifica de forma muito imediata se há alguma alteração lá. E penso que nenhum homem deve ter receio ou preocupação com relação a esse exame, porque ele, de fato, não modifica nada. Na verdade, essa questão do receio do exame não é necessariamente só com relação à masculinidade, né? Se convencionou muito, que o homem não vai porque tem medo de se sentir ferido na sua masculinidade, mas eu penso que esse seja talvez uma parte menor, na verdade. Eu acho que o homem, pela sua composição mesmo psicológica, a gente tem uma composição assim que é como se a gente não quisesse, de fato, enfrentar o problema. Então, na verdade, um diagnóstico de uma doença, e mais uma doença como o câncer, de fato, é um diagnóstico assim que abala o psicológico do indivíduo, não só da mulher, do homem também. Então, eu penso que no caso específico do homem, ele tem esse receio, na verdade, de ter esse contato com o diagnóstico, porque depois de um diagnóstico, você tem que travar todo um tratamento paulatino, tem que se dedicar mais ainda a um tratamento para, de fato, conseguir a cura. Então, eu penso que para quem ainda, de repente, tem receio e tem dificuldade de procurar um médico, com essa dificuldade com relação a um possível diagnóstico, é imaginar que as estatísticas têm mostrado muito isso, não só com relação à próstata, mas com relação a outros tipos de câncer, o grau de cura é muito grande. Então, penso que devemos sim correr atrás. Porque saúde significa vida. Quanto mais saúde, mais vida, mais compartilhamento com as pessoas que a gente ama e mais saúde. Além desse cuidado específico, eu acho que é importante também o homem começar a se perceber também como indivíduo que precisa cuidar da saúde de maneira geral, né? A gente sabe que a saúde, ela pela Organização Mundial de Saúde, ela define saúde como um bem-estar que envolve vários elementos da nossa vida, né? Então, a gente tem um nível de saúde física, mental, social, emocional, né? E biológico também. Ou seja, todos esses elementos precisam estar integrados para que a gente tenha saúde plena. Então, eu acho que essa é a orientação que a gente teria para hoje com relação a essas questões de saúde do homem, nesse Novembro Azul alusivo à saúde do homem. E fica aí o alerta para todos os homens que a saúde da próstata também vai garantir uma saúde emocional, psicológica e do corpo como um todo. Agora vamos para mais um intervalo aqui no CBN Universidade. Na volta, a gente fala sobre o Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado na próxima terça-feira, 20 de novembro, e as ações da UEPB voltadas para os negros. Na sequência, tem o repórter CBN. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Intervalo rapidinho e o CBN Universidade já está de volta nesta manhã de sábado aqui na CBN Campina Grande, a rádio que toca a notícia. O nosso assunto agora é o Dia da Consciência Negra, comemorado na próxima terça-feira, 20 de novembro. É que após 130 anos da Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil, a população negra ainda sofre com os resquícios da falta de assistência e estrutura do passado que ainda permanecem no presente. Apesar das dificuldades para ter acesso aos serviços básicos e conviver diariamente com preconceito racial, pesquisas têm indicado um aumento de 6% no número de pessoas que se autodeclararam negras entre os anos 2016 e 2017. Isso de acordo com dados do IBGE. O acesso à informação, a implementação de políticas públicas voltadas ao combate das desigualdades, como as cotas raciais, e ainda o autoconhecimento, a consciência e a afirmação identitária, são alguns dos fatores para este crescimento. Em 2011, a Lei Federal de número 10.639 sancionou o ensino da cultura afro-brasileira como sendo obrigatória nas escolas, com o objetivo de valorizar e celebrar o povo negro. E na Universidade Estadual da Paraíba, existe um núcleo específico que pesquisa questões raciais. É o NEAB, e quem foi conferir como é o trabalho por lá foi o repórter Joalisson Sebastião. O Núcleo de Estudos e Pesquisas Afro-Brasileiras e Indígenas, NEAB, atua em conjunto com os departamentos de História, Serviço Social, Pedagogia e Geografia da Universidade Estadual da Paraíba.
O núcleo funciona desde 2016 e teve como uma de suas principais conquistas a implantação da disciplina de História Afro-Brasileira no curso de História da UEPB. A professora Alcione Ferreira, do curso de Serviço Social da Universidade, falou sobre as atividades desenvolvidas pelo NEAB. A gente, especialmente hoje, tem a atividade da extensão com a professora Ofélia, a atividade da pesquisa, que perpassa basicamente por todos os professores que são dessa área de pesquisa e acabam desenvolvendo de forma permanente, principalmente na questão afro-brasileira, e a questão de eventos, que a gente tem feito ultimamente muito pontual. A gente teve o Abril Indígena e está agora planejando uma atividade para esse mês, que é o mês da consciência negra. Os estudantes dos cursos envolvidos participam desenvolvendo pesquisas e atividades para o núcleo, como comenta o professor do curso de História da UEPB, José Júnior. Nós temos um número bastante significativo, de alunos da graduação e o que é mais interessante, não só de História. Nós temos alunos de Sociologia, de Pedagogia, de Geografia, que participam do NEAB. Então isso é muito interessante, para não deixar uma coisa muito restrita só à História. Então a ideia é fazer o que a gente chama dessa interdisciplinariedade entre campus e interdisciplinariedade dentro da própria universidade. Porque isso é o que ajuda no funcionamento do NEAB e na construção do conhecimento. E isso é interessante porque tem dado retorno no sentido de alguns alunos nossos estarem fazendo TCCs ou desenvolvendo algum tipo de projeto a partir das ideias, das questões que são desenvolvidas e que são estudadas, pesquisadas durante o NEAB. Além das atividades de pesquisa e extensão, o núcleo ainda oferece cursos de especialização sobre questões de representação e empoderamento racial. A sede do NEAB fica no 3º andar da Central de Integração Acadêmica em Bodocongó. O grupo se reúne semanalmente no turno da tarde para debater e dialogar acerca de temas raciais. Joalisson Sebastião, para o CBN Universidade. Obrigada, Joalisson. E a gente continua falando sobre a consciência negra. Aqui na Paraíba, estudos recentes apontaram que a população negra era o dobro da população branca há 200 anos. Apesar disso, há poucos registros culturais dos negros no estado, devido aos documentos e registros terem sido ocultados e apagados na época. E é justamente sobre os direitos do povo negro o comentário de hoje do professor Luciano Nascimento. Olá, Luciano. Direito e Cidadania. Olá, Carol. Olá a todos os ouvintes da CBN Campina Grande 103,5 e vamos tratar, portanto, de um dos temas mais relevantes da sociedade moderna e para o Brasil especificamente porque, próximo dia 20 de novembro, temos em edição Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Dia este que fora formulado em 2003 e depois regulamentado em 2011 pela Lei 12.519, pela Lei Federal 12.519. E, portanto, o Dia da Consciência Negra, ou Dia de Zumbi da Consciência Negra no Brasil, que é instituído por mais de 1.000 municípios na República Federativa do Brasil e em alguns estados, como o estado do Rio de Janeiro, Alagoas, Amazonas, Mato Grosso e outros estados da Federação. Um país como o Brasil, e o dia é instituído em homenagem a Zumbi, o líder do Quilombo Palmares, ou seja, um líder que fundou o Quilombo Palmares e que tem uma memória social, uma memória cultural que se refere aos negros no Brasil, e foi fundado em homenagem à sua morte no ano de 1695, nós temos que nos perguntar qual é a presença do negro na sociedade brasileira. Nós temos que nos perguntar qual é o espaço do negro na sociedade brasileira. Como todos nós observamos e vimos o negro na sociedade brasileira? Qual é a proatividade do negro na sociedade brasileira? Qual é a contribuição do negro na sociedade brasileira? Enfim, qual é a integração do negro na sociedade brasileira? Porque este país e todos nós não podemos trancar a memória e fechar os olhos a uma realidade sociológica, histórica e cultural de uma nação que propagou e efetivou por 350 anos a escravidão negra. Nós não podemos fechar os olhos e trancar a memória para o dado histórico e cultural de que somos a última nação do mundo ocidental a abolir a escravidão. Ou seja, e aqueles que estão no direito, por exemplo, os constitucionalistas principalmente, não podem fechar os olhos nas suas leituras e não reconhecer que nós temos a única Constituição do mundo ocidental, a única Constituição do mundo, o único diploma constitucional do mundo que, de uma forma ou de outra, conforme a interpretação, direta ou
indiretamente, legitimou a escravidão. Que nós tivemos entre 1824, que é a primeira Constituição brasileira, e 1888, a escravidão. Então nós vivemos esse período em um Estado constitucional escravagista. Isto é inegável e inequívoco. Nós que estamos no direito e outros que estão também, e aqueles que não estão, não podem negar, portanto, essa realidade do nosso passado. Ora, o que nós temos em termos de contemporaneidade são números decepcionantes, são números comprometedores, são números que realmente nos envergonham com relação à presença do negro na sociedade brasileira. Ou seja, os números ligados, por exemplo, ao número de mortes, à questão de homicídios. O povo negro está como o povo mais vitimado dessa conduta de homicídio nas estatísticas construídas no Brasil. Ora, a questão fundamental, a questão irrenunciável para se produzir civilidade, para se produzir cultura, saber, conhecimento, que é a educação, os níveis educacionais do povo negro ainda são muito baixos no Brasil. Enfim, nós temos um retrato sociológico, um retrato ainda histórico e também cultural de uma negação de cidadania ao povo negro no Brasil. Isto é inequívoco. Qualquer teórico deste país, seja da sociologia, da ciência política, da antropologia, da história, do direito, não pode simplesmente não reconhecer de que nós temos que construir dispositivos, o Estado brasileiro e a sociedade brasileira tem que construir dispositivos, mecanismos de integração do negro nesta sociedade, de inserção do negro nesta sociedade, porque até então o que nós temos é uma negação de cidadania a este povo. E este povo faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa memória, faz parte do Brasil. Inequivocamente, todos nós é que devemos construir uma grande nação chamada Brasil. Por isso que nós somos o país da diversidade. Obrigada, Luciano. E a data 20 de novembro foi escolhida para celebrar o Dia da Consciência Negra porque foi o dia da morte de Zumbi dos Palmares, um símbolo da constante luta para a ascensão do negro e líder dos quilombos, que dedicou a vida para lutar pelo fim da escravidão e por uma vida mais justa aos negros. Aos negros, o nosso respeito e aplausos pela força. E mudando um pouco de assunto, agora a gente fala de cinema. É que faltam poucos dias para o início da 13ª edição do Comunicurtas, o Festival Audiovisual de Campina Grande, que é promovido pela UEPB. A partir do dia 27 de novembro até 1º de dezembro, a cidade vai respirar a sétima arte através de exibições de filmes, debates, oficinas e programação cultural. Tudo de graça e aberto ao público. As atividades do festival vão acontecer no Cine São José e na Central de Integração Acadêmica de Aulas do Campus 1, em Bodocongó. Então se organiza e coloca na agenda as datas do festival, que são 27, 28, 29 e 30 de novembro e o encerramento com premiação no dia 1º de dezembro. E vamos de intervalo aqui no CBN Universidade. Na volta vamos conversar sobre grafite e pichação. Você sabe a diferença entre os dois? E ainda tem as informações sobre o projeto Palco do Choro, desenvolvido pelo Museu de Arte Popular da Paraíba, em parceria com o Clube do Chorinho, aqui em Campina Grande. A gente volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. De volta aqui com o CBN Universidade, na rádio que toca a notícia. Agora para conversar sobre grafite e pichação. Para isso eu converso agora com o Tiago Vinícius. Ele que é formado pela Universidade Federal de Campina Grande e há mais de 10 anos atua como grafiteiro, colorindo e dando vida aos espaços aqui em Campina Grande. Tiago, seja muito bem-vindo ao CBN Universidade. E aí, galera, obrigado pelo convite e vamos conversar um pouquinho. Então, Tiago, começa me contando um pouco da sua relação com grafite. Bom, minha relação com grafite começou em meados de 2007, assim, né? Eu comecei a andar com a galera que pichava e começaram a grafitar. E desde então foi só se apaixonando cada dia mais, sabe? Porque o grafite em si não é só a pintura, né? O convívio, são experiências, né? Eu já pude ir para outras cidades por conta do grafite, conhecer pessoas novas. Isso é o que mais me agrada no grafite, né? E você se apaixona porque, de fato, é o lifestyle do grafite também, né? E você trabalha com grafite. Você pode explicar pra gente qual a diferença entre o grafite e a pichação? Essa diferença em si é uma coisa mais, digamos assim, na parte aqui, tipo Brasil e outros países.
países. Porque, tipo, lá fora, tudo é grafite, entendeu? Essa questão de ter essa discriminação, de pichação e grafite, é bastante delicado o assunto. Porque se você chegar para um pichador e perguntar, isso aí é arte, ele vai dizer que é arte dele, né? Tanto é que você, pessoas leigas, como muitos que veem as artes, não entendem. E é exatamente aquele dialeto que ele fala na linguagem, né, usa letras estilizadas, que é tipo só para aquela galera do próprio convívio deles entender, né? É um dialeto que tipo a gente não vai conseguir entender, né? E já foi alvo de estudo e tudo, de tese de doutorado em São Paulo, enfim. É um assunto que se a gente fosse começar a debater realmente, mas eu creio que existe essa diferenciação, infelizmente, por parte do pessoal. Muitas vezes, o que você faz é arte e o que o pichador faz não é arte. O pichador vem e degrada sua parede e você interpreta assim, né? Mas dentro do grafite, digamos, é uma coisa só, né? A gente trata da mesma forma. Os dois são uma forma de expressão. Com certeza. E agora, Tiago, você participou de uma intervenção dentro do terminal de integração aqui de Campina Grande, que foi o projeto Cordel na Integração. Como foi para você participar desse trabalho e saber que a sua arte está ali disponível para muita gente apreciar logo no coração da cidade? Nossa, foi uma experiência incrível, sabe? Foi eu, né, juntamente com o Jedi, que até já foi aluno da UEPB, e foi uma experiência sensacional, porque à medida que a gente ia pintando, a gente já interagia com o próprio pessoal que estava pegando um ônibus. Eu acho que é um dos pontos fortes do grafite, né? Essa interação com o público, seja uma interação positiva ou negativa. Muitas vezes a pessoa não vai entender, né? No caso do meu estilo de grafite de pintura na rua, eu faço mais letra, é uma coisa mais, digamos, abstrata. Muitas pessoas não entendem, né? Mas a ideia é exatamente essa, que as pessoas não fiquem inertes àquela imagem que estão vendo, se manifestem, seja positivamente ou negativamente. E na integração foi sensacional o feedback do pessoal, todo mundo gostou, tanto é que a princípio nós íamos pintar só 2 pilares, e a repercussão foi tão grande que a gente acabou pintando todos os pilares da integração e as partes externas também. Foi uma experiência fantástica. Bacana. E a nossa produção foi às ruas para saber o que as pessoas acham sobre o grafite nas ruas e também sobre a pichação. Como o Tiago já falou, né? Para quem pratica é a mesma coisa, os dois são artes e é uma forma de expressão. Então vamos ouvir agora a participação do público aqui no CBN Universidade. Meu nome é Natan. O grafite ele é considerado arte a partir do momento em que ele passa uma mensagem que representa uma minoria, que representa uma carga emocional de revolta, que contrasta com os padrões que são impostos culturalmente e economicamente falando. Então, eu sou defensor do grafite a partir do momento em que ele condiz com a autorização do proprietário do muro ou do prédio, que geralmente é onde são aplicadas as pinturas, mas só que a partir do momento em que entra em contradição com isso, eu sou contra. Mas dentro do ponto de vista artístico, eu considero sim. A pichação ela também tenta transmitir uma mensagem de revolta, ela tenta representar uma voz de um pessoal que é minoritário, porém, devido às associações em que o pessoal que pratica essa ação, que são geralmente passando mensagem de gangues ou facções, então por esse ponto eu não considero. Meu nome é Arthur Estevam. Na minha visão, o grafite é considerado uma arte porque é uma forma de se expressar, né? Como toda arte é uma forma de artista liberal que tem pra dentro, eu acho que o grafite também tem isso. E eu acho que o grafite embeleza, querendo ou não, a cidade. Minha visão em relação à pichação, eu acho que não é arte, porque, tipo, a pichação é só um rabisco, né? É só um nome, às vezes o nome de um grupo. Então não é uma forma de se expressar, mas às vezes só uma marcação de território, se assim podemos dizer. E já o grafite, é como eu falei, é uma liberdade, é uma expressão. Tipo, o que eu tô sentindo eu vou desenhar ali. Então eu acho que tem essa divergência. Um é arte, no caso do grafite, e a pichação não. E agora a gente volta a conversar aqui com o Tiago. É um trabalho que divide opiniões. E eu, particularmente, acredito que o grafite dá vida, colorido, transmite sentimentos através da arte. Então, para você, Tiago, como é poder se expressar através do spray? Se expressar com spray é interessante porque eu vou estar passando minha vivência, minha experiência ali, né? O domínio da técnica do spray, né? Muitas vezes a gente quer se moldar pela técnica e tudo, mas acho que o que vai passar mais pro grafite enquanto eu tô fazendo arte é o sentimento, né? Muitas vezes você passa mais de 4 horas pintando um mural, tá ali, tá interagindo, conversando, rindo. Eu acho que isso é o que é o sentimento que nos move, né? Porque ganhar dinheiro a gente não ganha pintando na rua, assim, digamos, né? Mas, tipo, o sentimento de satisfação é o que move, né? Que se não fosse o amor pelo grafite, a gente já tinha deixado, né? Como muitos, pelo meio do caminho, já foram deixaram de lado a arte. Você falou aí que ganhar dinheiro com grafite no meio da rua não dá dinheiro. Então, para você, é mais um hobby ou
uma diversão praticar o grafite? Não, começou como um hobby, né? Como você falou no começo da entrevista, são mais de 10 anos aí. E graças a Deus a gente tem conseguido, a partir do grafite, né? Graças a Deus também essa divulgação que tivemos na mídia, né? Principalmente como o cara lá de São Paulo assumiu, que foi contra o grafite e tudo. E isso dá uma visibilidade bem maior pro grafite e acaba surtindo efeito em vários trabalhos comerciais que a gente faz, né? Nesse aspecto a gente é remunerado e tudo e tá sempre divulgando a arte, né? Que é interessante e dá para ganhar uma granazinha assim. E aqui em Campina Grande tem espaço para o grafite? Rapaz, o espaço que tem pra gente que conseguiu, sabe? É muito disseminado aí da questão da pichação, né? Da galera, pronto. A galera aqui da área do Bodocongó, tem muito pessoal que tá ativo, dando rolê de pichação e tudo. Acho que em outros tempos, quando eu comecei, tinha muita gente fazendo grafite, sabe? Muita gente mesmo, e tudo, naquele, digamos, é o fogo de palha. Muita gente começou e foi parando, outros afazeres e tudo. E a gente tá persistindo, né? Tipo, o próprio Jet que estudou aqui na UEPB também, agora tá tatuando, já é outro corre que ele tá fazendo e tudo, enfim, porque o grafite tem um certo reconhecimento, porém, digamos assim, não é uma coisa sistemática, né? Muitas vezes, sei lá, um mês a gente ganha uma grana massa, no outro não tem nenhum trabalho, entendeu? Aí essa questão de estar incerto que complica. Então, Tiago, a nossa conversa foi muito boa, certo? Só que o tempo, infelizmente, é pequeno, então eu vou já agradecer aqui a sua participação, ter contado um pouco sobre a sua arte. Muito obrigada e até a próxima. Nossa, eu que agradeço, né? É sempre bom estar conversando, estar partilhando sobre a arte que eu faço e amo fazer isso e estar divulgando é sempre interessante para pessoas que não conhecem, possam conhecer e ver que de fato pode mudar a sua vida, né? E colocar a cor, como você me falava, é o nosso intuito, né? Dar um ar novo, você vem no ônibus, olha uma arte na parede e acha interessante e isso pra gente é satisfatório. Muito obrigada. Diversão e arte. E a nossa dica de hoje é sobre um projeto que acontece sempre na última sexta-feira e leva um choro alegre para quem participa. É o Palco do Choro, que é realizado no Museu de Arte Popular da Paraíba, ou Museu dos Três Pandeiros, como conhecemos. Quem explica pra gente é a repórter Nayala Lacerda. Criado por volta do século XIX no Rio de Janeiro, o choro é um gênero de música popular e instrumental considerado o primeiro tipicamente brasileiro. Apelidado carinhosamente de chorinho, o ritmo ganhou esse nome pelo caráter choroso das músicas feitas pelos chorões, como são chamados os músicos. Buscando expandir algo que já era costume todos os domingos na casa do mestre Duduta, um dos grandes nomes do choro no Nordeste e que nos deixou em julho deste ano, o Grupo Chorata, em parceria com a Universidade Estadual da Paraíba, realizam desde 2016 o projeto Palco do Choro. O grupo idealizador do projeto é formado por Rocha, Almir Araújo, Givanildo Farias, Hermes Filho e Jonas Oliveira, juntos há 11 anos. Hermes Filho falou como enxerga o gênero musical no cenário campinense. Grupo de choro aqui em Campinas só resta o grupo musical Chorata, certo? O Baú de Chorinhos, que é de Adeildo, e ainda Vaguinho, que é filho de Duduta, tá levando à frente. Mas o pessoal de Campinas gosta muito, porque para gostar de chorinho tem que saber escutar, certo? Tem que sentar, tem que avaliar. O choro é uma música muito difícil de ser tocada e de ser interpretada. O Palco do Choro é realizado na última sexta-feira de cada mês, no Museu de Arte Popular da Paraíba. O coordenador da mostra musical do museu e um dos organizadores do projeto, Sandrinho Dupan, descreve como acontece o evento. O evento é dividido em dois momentos, né? No primeiro momento, o Chorata faz uma apresentação e, na sequência, traz ao palco um convidado, um solista, seja ele acordeonista, bandolinista, cavaquinista, enfim, pianista. Já teve vários músicos de várias vertentes diferentes. E o segundo momento, o solista faz a sua apresentação. Como o choro é uma coisa que está ligado à boemia, intrinsecamente não poderia faltar um petisco, uma cachaça para o pessoal tomar, bater papo. Então é um ambiente bem nostálgico mesmo, aos modos do